E não é que tá saindo um cafezinho aí mesmo, João? A xicrinha. Olha esse fofa. que lindo. Aliás, combinou até com umas coisas que você tá usando, né? Seus acessórios. Que legal. Super, né? Ah. Tudo combina, né? Acho que tudo combina. Nada por acaso. E eu acho não muito legal, escolha. tipo, que aí fica o nome, sabe, nas coisas assim. Eu acho muito chique. Chiquíssimo. Aqui, onde é que nós vamos tomar esse café? Qual... Vamos ali pra sala. O que é isso? Vai ter bolachinha e tudo. Financia, sabe? Esse A pessoa negocinho. dela é chique, ela é chique até no cafezinho. Deixa eu falar pra vocês que eu não mostrei. Olha uma tesoura de madeira, que bonita que ela é. Só todas as coisas. Minha mãe aqui, a colher, ela fez também. essa Ela colher. fez também. Gente, por falar bonita, na né? mãe dele, eu tô muito fã da sua mãe, tá? Qual que é o Instagram dela mesmo? Giza Insert. Giza Insert. Olha aqui o pinguim que ela fez. Giza, eu quero te dizer que você é o máximo, Ela é tudo. tá? Não é esse do lado não, gente. É esse aqui, ó. Esse é o dela, que é Lindíssimo, maravilhoso. né? É lindo. Ele é a cabeça dele era pra sair, mas acabou dando errado, mas é uma Uma moringa. Eu preferia assim, sem ser moringa. Ah, também, porque eu não ia usar de moringa, eu ia Não deixar é? assim, né? E vocês estão sabendo, você que é membro do canal, que nós estamos aqui na casa do João Insert, em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas que essa casa parece uma fazendinha. Olha isso, que coisa mais linda. Peraí que eu mexi no negócio que foi pra onde? Isso, então olha que casa mais linda essa que a gente mostrou, vocês viram tudo. E agora a gente vai começar tomando esse cafezinho, porque vocês viram que o João também é dos nossos, ou seja, ele gosta de falar das coisas positivas e como a arte também dele representa muito o momento que você está vivendo, né, João? Super. Então, me conta um pouco sobre o seu processo de falar com você internamente e isso virar arte. Eu acho que eu penso muito, né, sobre o que eu tô sentindo. Às vezes eu paro, tem algum pensamento, aí eu falo assim, cara, eu vou escrever isso. Aí eu vou e escrevo. E aí eu tenho meu caderno com várias escritas, né? Aí eu tento transcrever isso em algum desenho. Deixa eu pegar Ela aqui. já tá de olho no nosso café. Vem tomar uma Prada. A Pradinha é mó fofa, gente. Esse açúcar tem aqui, o açúcar. Não. E aí você escreve, você externaliza quase como se fosse um diário seu, interno. Exatamente. Sobre qualquer tipo de assunto, assim, né? E aí, às vezes, eu paro e penso pro que... sobre o que eu quero pintar, às vezes, porque às vezes alguma coisa específica me dá mais vontade de pintar. Então, essas coisas que estão aqui, o esporte é sobre essa exposição que eu fiz no ano passado, né? Que era sobre o medo, a coragem, sobre entender o meu processo como artista, essa solidão também da vida do artista. Eu acho que tem uma certa solidão que vem, porque é um trabalho muito eu com ficar em eu, casa, sabe? Exato. Então é muito solitário, assim, de uma certa maneira. Que é uma coisa que eu fui descobrindo, fui vivendo, né? Lidando com isso, me conhecendo. Aí o que eu tenho escrito agora, aqueles que eu tava lá no ateliê que eu tenho pintado, é sobre se render à loucura. Eu tenho pensado que talvez eu deva me render à loucura. E quando eu digo isso, é muito nesse sentido de... Por exemplo, a gente fala aqui da casa, né? Como a casa é muito eu, tudo tá virando muito eu. Eu acho que tá ficando muito... Eu tô virando muito isso e isso tudo... E eu tô me jogando, sabe, de uma certa maneira. Só que eu sinto que eu ainda me podo muito e tento me controlar, sabe, de alguma maneira. Tipo, eu falo, queria pintar o sofá. Sim. Só que eu fico, será que eu devia? Aí vai ficar demais, sabe? A um ponto de chegar num exagero de eu virar quase que uma pessoa caricata, sabe? Sim. Ficar uma personagem. E eu fico pensando assim, cara, eu acho que eu tenho que me jogar mesmo. Talvez eu deva me render a essa loucura, assim. Talvez eu devesse viver isso. E em vez de ficar me controlando mesmo. E ser essa pessoa, incerta. Sabe que eu acho que muitas vezes, e tem tudo a ver com o que a gente conversou no vídeo, que é sobre insetos. Deixa eu sentar daqui assim, que daí eu te filmo melhor. Que é sobre a história da reinvenção, sabe? Eu acho que a maior loucura, na minha opinião, de todas, é você ser uma metamorfose ambulante, né? Eu sou muito assim. Isso é muito legal, porque isso te dá a liberdade de ser 100% quando você estiver sendo, e depois ser de novo 100% uma outra coisa que você estiver sendo, e isso vai tornando a nossa vida, né? Então eu acho que como artista e como essa pessoa que busca olhar dentro, é muito interessante esse olhar de não ter medo, né? Que tá escrito ali, de ser... Então mergulho no medo. Exato. Esse quadro. Qual é o maior medo que muitas vezes poderia ter um artista? Eu acho que talvez um medo da rejeição, talvez. Eu já tive esses medos, tipo assim, será que se eu passar desse limite, será que as pessoas vão me entender? Será que elas vão me
Será que, igual você falou, será que eu vou virar um personagem? É. E aí quem vai conversar comigo, quem vai me entender, quem vai conversar comigo, com quem que eu vou me relacionar, sabe? Se você vira uma pessoa que, sei lá, tô vivendo a própria realidade, sabe? Às vezes eu acho que eu tô vivendo o meu mundo, sabe? Assim, eu tenho essa sensação de que na minha casa é quase um mundo escapista, assim, sabe? Uma realidade minha, assim, que... Mas será que Tudo não é é aí bonito, que tudo é. mora a alma do artista e não da pessoa que só sabe pintar? Que existe uma diferença muito grande entre o artista e alguém que sabe pintar. Que justamente às vezes vem de quebrar as barreiras, né? Quebrar você vê um Salvador Dalí, por exemplo, ele não estava nem aí o que as pessoas iam pensar e ele se tornou um dos caras mais em vida, né? Eu tenho vivido isso agora, assim, de realmente assumir e falar, quer saber? Foda-se, sabe? Vou fazer o que eu quero. Não vamos pensar mais no que é comercial, no que não é comercial. Acho que existe lugar do comercial e lugar do que eu posso surtar, né? Tipo, o comercial também é muito importante. Eu entendi isso, que ele me dá recursos para eu poder criar. Precisa jogar junto. Porque a gente tá aí nesse mundo capitalista, eu preciso do dinheiro para poder fazer as coisas acontecerem. Mas que eu não preciso ter medo de fazer as coisas que vêm na minha cabeça, sabe? E eu acho que a Casa Incerta, que é essa casa que vai vir, vai ser uma nova fase da minha vida muito importante, assim, porque eu acho que ela vai representar, essa loucura vai ser externalizada de alguma maneira, sabe? Sim, isso é muito legal. Porque você tem o seu espaço, né? Inclusive, todo mundo tá assistindo a gente aqui já assistiu o nosso vídeo. Mas repete de novo aqui pra galera o que é Incerta, mas senta aqui onde você tá, onde eu tô, que a gente grava mostrando o cenário de fundo. Conta da área da Casa Incerta para todo mundo aqui, mais agora então, especificamente. Então, a Casa Incerta vai ser uma casa... E aí, quando eu falo da Casa Incerta, sempre me perguntam, mas vai ser o seu ateliê, vai ser isso, vai ser aquilo? Eu falo, cara, ela vai ser a Casa Incerta. Tipo, o que ela é incerto. Não dá pra dar nome pra tipo assim, cara, ela não tem regra, ela vai ser um lugar pra eu fazer o que eu quiser. Então, tipo, por exemplo, eu falei do baile incerto, então o baile incerto pode ser lá, uma exposição pode ser lá. Eu invento várias coisas, assim, tem documentário que a gente tá fazendo, que eu fiz no ano passado na exposição, que fala do processo da exposição, da minha vida, da minha relação com a minha mãe, com a minha família. Aí, por exemplo, eu quero lançar lá a exposição. Que legal. Eu tô fazendo música também agora, então... Sério? Tipo, olha aí. Talvez role uma coisa com música e aí... Mas você faz música e canta também? Ou escreve a música? Como é que é? Eu produzi as músicas. Tô produzindo músicas, assim, elas não chegam a ser cantadas. É mais um pouco meio que falado. Que incrível. E aí, é porque eu ainda não tenho coragem de cantar, mas algumas talvez eu tenha que dar uma cantaroladinha. Mas... São bem legais, assim, eu tô adorando esse processo da música também. Porque eu tô, quando eu falei disso de me jogar, de não ter medo, eu tô assim, sabe? Quer saber? Foda-se, vou fazer música, quero fazer um negócio. Tem que ser. Não precisa... porque eu acho que eu me coloquei na caixa de ser pintor, de ser artista. E isso começou a me fazer mal, assim. Eu comecei a ficar desanimado. Essa exposição no passado, Incerto, era sobre isso, era uma exposição triste, assim, era sobre uma tristeza, um sentimento que... de eu não entender o que eu tava vivendo como artista, assim, eu não entender o meu lugar como artista. E aí eu entendi que eu tinha que me soltar de novo, que eu tinha perdido um pouco esse meu contato com essa minha criança, com essa minha espontaneidade, sabe? E aí eu comecei a recuperar isso, e esse ano eu tô muito mais... solto. Em contato, exato. Em contato com o seu interior. E usando meu trabalho pra me divertir, sabe? Não só como um trabalho. Então você que tá assistindo a gente em casa aí agora, você sabe que muita gente que segue aqui o canal é artista, tem uma veia que gosta da arte, que gosta de expressar manualmente muitas coisas, e muitas vezes vocês estão passando por conflitos. Então a gente escutar o João conversando aqui sobre esses processos e o como ele vem se destacando já no mercado é muito interessante para entender que não é só com você, mas que existe sim aí um mergulho a ser feito, né? E esse mergulho que você fez não é o final, né? Porque mergulhos existirão para sempre. Vai sempre acontecer, né? Eu acho que quando a gente entende que os mergulhos dentro da gente, eles acontecem para sempre, essa é a graça da viagem, a gente começa a entender que existe muita coisa para pintar, muita coisa para tocar, muita coisa para expor, para criar, porque não existe fim nesse mergulho. Né? Então, se a gente tivesse um mergulho que acabasse, tipo, olha, legal, fiz um mergulho, me entendi, acabou. Teve um amigo meu que eu fui fazer uma dessas últimas viagens e eu fiquei falando muito durante o
uma história sobre mergulho interno, que eu falo muito sobre isso e tal. Ele falou, Luffy, eu achei que quando você tinha ido na viagem do ano passado, você tinha se encontrado. Aí eu tava, nossa, que legal, ele se encontrou. Agora você foi de novo, você ficou falando de novo de se encontrar. Aí eu falei, oi? Esse negócio não tem fim, não. Me perdi de novo. A gente não precisa se perder até pra não se encontrar. A gente... É sempre um novo encontro, uma nova história, uma nova nuance, uma nova camada, uma nova, né? Isso é que é o mais legal. Então você imagina você poder expressar isso em cores, em explosões, em desenhos. Isso é muito legal, né? E sobre isso tem a ver também aquilo que eu falei de deixar os textos pela casa, isso, porque é realmente isso, você nunca se encontra de fato, né? E aí, às vezes, pensamentos que você teve antigamente estão fazendo sentido para uma nova coisa que você está vivendo agora. E ela tá vivendo uma nova coisa muito boa aqui, que ela fica só participando com a gente, a Prada. Ela é muito fofa. Vamos sentar lá naquele sofá vermelho para o nosso finalzinho dessa conversa. Por que eu tô fazendo isso com vocês, gente, hoje, trazendo vocês para vários ambientes? Porque me parece que a sua casa estimula... Senta ali que a luz é melhor. Essa mesa minha mãe fez também, você tá falando desse cerâmica da minha mãe? Não, gente, eu tô muito apaixonado por ela. Olha aqui, me nota, tá, pessoa? Me manda com a minota. Pode me dar. Olha aqui, por que eu tô falando isso? Porque a sua casa estimula você muito. Muito. Você falou sobre isso. Como você acha que uma pessoa que tá lá decorando a casa dela, que tá lá pensando na casa dela, ela pode criar um ambiente que vai dar esse estímulo para ela? Assim como você falou dos tetos, dos detalhes. Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que não pode ter vergonha de mostrar as suas coisas, sabe? Ou de, tipo... Eu tenho vários amigos que criam coisas e eu acho muito legal quando eles botam também as coisas deles pela casa, sabe? E eu também tenho amigos que criam coisas e não botam. E, tipo... E tudo bem também, não tem regra, né? Mas eu acho que a gente tem que ter, sei lá, orgulho das coisas que a gente fez também. E eu acho que tem parede pra ocupar, né? Vamos botar as coisas aí. É bom você ficar olhando, pensando sobre o que você fez. E isso movimenta mesmo a cabeça, né? Eu acho que faz você pensar e faz você assumir isso e crescer também. Eu acho que tudo que você bota pra fora, reverbera, cresce, sabe? Vai evoluir. Isso vai evoluir de alguma maneira. Se você tá movimentando isso, tipo, quando eu faço alguma coisa... Tem várias coisas que eu guardo, mas que por mim tava na parede também. Eu tenho milhões de coisas, tipo, armário assim, papel, coisa. E... Agora vem a casa em sete, você bota lá. Pois é, já tava com falta de parede, eu tô assim, na casa, não sei o que eu vou ter que fazer nessa casa agora, eu vou ter que vai tudo pra lá. E você vai encher ela de novo com novas coisas, né? Ou seja, aqui a gente viu várias fases, né? Você falou que esse quadro, que é o meu favorito, assim, desse jogo maravilhoso, foi um dos primeiros que você pintou, né? Sim. Olha que interessante. E quando eu falo do comercial, por exemplo, pra mim ele é muito comercial. E aí por isso não me surpreende você falar que ele é um dos seus favoritos, porque eu acho que ele é tem esse apelo, sabe? Eu acho que mais clássico, ele é mais... Lembra que eu falei também do duro? Ele é um pouco mais duro, ele é um pouco mais tipo pensado, é menos orgânico, tem o apelo do dourado, do pontilhismo, né? Das flores. Então, esses códigos, sabe? O tornam mais comercial. E aí eu tô tendo esse processo de tentar ir pra um lugar mais... Não tão correto. Exato, mais da expressão. Então, eu gosto das explosões também, né? E aí era a próxima pergunta. Quando começaram as explosões? Que eu vi bastante... Seria explosões o nome? Eu não sei, a palavra pra mim também é uma coisa meio de impacto, né? Eu Gosto muito disso, assim, né? meio tipo... Cara, eu não sei, eu sempre tive uma coisa com esse tipo de símbolo explosivo, assim, meio que irradiante. Eu acho que quando eu olhei os meus desenhos de criança, né, que eu revisitei muito eles ano passado, eu sempre gostei muito de jogos, de anime, então tinha essas coisas muito de impacto, né? O impacto e faz pá, e luz, e efeitos, e magias, e coisas. Então, eu acho que de alguma maneira isso tem alguma relação também, do que construiu o meu repertório, assim, de coisas que eu acho bonito, do movimento, desse apelo da energia mesmo, né? Assim, de... E o que você construiu aqui na sua casa em termos de decoração? Porque você habitou uma casa alugada, e essa casa alugada você habitou não discretamente, você chegando e tal. O que você fez aqui que fala assim, hoje ela me abraça? Cara, eu acho que com certeza
as pinturas, assim. Eu acho que... Eu fico muito incomodado com as paredes brancas. Eu acho que o branco fica muito... eu não sei explicar. Eu sinto que quando tem uma cor, ela te acolhe mais, sabe? Eu acho que o branco deixa os lugares muito... As pessoas falam assim, eu gosto de branco que aumenta o espaço. Mas eu não gosto que aumente, eu quero que aperte. Eu quero me sentir apertado, abraçado, sabe? Assim, pelo ambiente. Então... E aí quando eu vim pra cá, eu falei assim, não vou pintar. Não quero ter esse trabalho de pintar as coisas. E aí... Aí eu fiz umas molduras na sala, essa coisa amarela. Fui botando de leve, assim, né? Tudo começa muito discreto. Isso, aí eu falei assim, vou fazer só isso. Nessa casa vai ser só isso. Aí eu botei o sol no centro ali. Porque eu falei assim, precisa ter o sol pelo menos. Vou botar só isso. E aí eu viajei e eu fui... Aí eu cheguei a pintar esse armário também. Aí também assim, é só isso. vou pintar só esse armário. Era só moldura, só É só o sol. Aí eu falei, mas agora falta um negócio. E aí, é porque tem isso, eu vou botando uns negócios e eu sinto que falta o acabamento. Entendeu? Por exemplo, na cozinha eu botei o teto. E pra mim falta muito um acabamento, assim, uma borda no teto, sabe? Então toda hora eu fico assim, vou ter que fazer uma borda aqui. Mas eu fico me controlando pra tipo, não, talvez não. É só isso, mas deixa eu dar uma completadinha e vai indo. E aí teve uma coisa que pra mim me bateu muito. Eu viajei, eu fui pra França, e aí eu visitei a casa do Monet, que é tipo um ponto turístico lá, né, em Giverny. Aí você vai e visita a casa dele. E aí a casa dele, cada cômodo tinha uma cor, assim. E aí, tipo, tinha uma cozinha amarela, era tipo... E eu fiquei assim, caraca, por que a minha casa é tão baixa? Por que eu tô me comportando tanto na minha casa? Eu fiquei assim, cara, eu acho que eu tô me comportando muito na minha casa, tipo... Por que eu... E aí eu ficava assim, nos lugares que eu pinto eu faço um negócio na minha casa, eu estou me polindo, sabe? Quer saber? Eu vou pintar. E aí eu voltei dessa viagem e pintei tudo. Aí pintei a cozinha, pintei aqui. Pintei o teto todo aqui na sala, resolvi pintar tudo. Tá vendo, gente? Quando você... Cada vez que a gente se permite, né? Entrar no desafio de poder deixar ser a gente, você se tocou. Peraí, eu gosto disso, não tinha visto isso ainda, agora que eu tô vendo, eu sei que eu posso. Você provavelmente está vendo um monte de coisas que você olha e fala, poxa, eu posso ser eu. Por exemplo, eu quando penso uma casa assim super colorida, super, né? Eu penso assim, se ele é doido o suficiente para poder fazer a casa cara dele, eu posso ser doido o suficiente para fazer a minha. E cada um fazendo a sua, ninguém precisa, tipo, tem gente que pode falar, não gosto de casa desse jeito, não gosto, não importa. O importa é que ele teve coragem de fazer a cara dele, e eu tive coragem de fazer a minha, e aí a gente fica igual às nossas digitais. Que a nossa casa é o nosso espelho, ou seja, ela não precisa ser igual, não tem como ser igual se a gente entra nessa onda. Que conversa boa, amigo. Dá vontade de ficar aqui, ó, só na conversa, mas não é? Olha aqui, ó, um beijo pra vocês, muito obrigado por essa companhia, amigo querido. Beijos. Gente, todo mundo seguindo, repete aí o Instagram. _insert. Tá, e da sua mames. Giza Insert, com Z. Que a gente já ama ela também. É tudo diva. Então, me dá um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo.